Acelera, Vojvoda, o bom trabalho vai começar. Assim o torcedor do Santos espera que seja um bom trabalho. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Eu gostei muito da coletiva do Vojvoda. Essa é a pegada do vídeo. Eu gostei muito. Entre discurso e prática, obviamente, existe uma distância, mas eu gostei do que ouvi. Olha, creatina, hein? Já tomou? Hoje? Já viu aí no armário como é que tá o estoque? Tá acabando? Não deixa acabar a sua creatina, seu whey protein. Aliás, a FitForte acabou de lançar esse combo aí, ó. Whey mais creatina. Aproveita, coloca o meu cupom Jorge Igor, não perde essa chance. Combo no site da FitForte. O link tá na descrição, tá no comentário fixado. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros, recebe em qualquer lugar do Brasil. É FitForte. Gostei do que eu vi, hein? Gostei. Acho que a diferença, e puxa vida, eu não tô aqui pra ficar apedrejando o Kleber Xavier, sabe? Muito menos o Caixinha, mas que também teve um discurso legal na chegada, também foi uma boa coletiva. Mas falando do antecessor, é óbvio que existe uma diferença. Eu vi muito santista comentando, pô, mas caramba, hein? Olha o que nós tínhamos. Então, o Vojvoda é um cara experimentado, fez um trabalho longo do Fortaleza e vitorioso no Fortaleza desde 2021. O Kleber Xavier estava assumindo pela primeira vez na sua vida uma equipe profissional como treinador e não como auxiliar, e um time com seríssimos problemas, uma instituição com sérios problemas. Eu entendo que o Kleber Xavier tinha que aceitar. Mas também entendo que a chance de êxito era muito pequena. Então, né, já que era isso que o Santos podia trazer no momento, já que era isso que estava se apresentando para a carreira do Kleber Xavier, que queria começar como técnico, tá bom, foram. Mas a gente não tinha, eu não fiz vídeo aqui com grande expectativa na chegada do Kleber Xavier. Pelo contrário, falei muito de risco alto, risco elevado. É o que o Santos pode contratar nesse momento. Então, o Vojvoda, ele, primeiro de tudo, ele me gera um sentimento de surpresa. Eu fui surpreendido com o sim do Vojvoda. Eu não imaginava que o Vojvoda fosse topar pegar o Santos nesse momento. Gente, não se esqueça que há coisa de 10 dias o Santos tomou 6-0 do Vasco. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui. Toda vez eu tenho ressaltado isso e falado, gente, não tomou 6-0 do Real Madrid, do Bayern de Munique, tomou do Vasco. Pô, Jorge, tá desmerecendo o Vasco. Não, cara. Não é isso. Eu tô olhando o momento de cada instituição. O momento do Vasco não é para dar 6-0 em ninguém. O Vasco é um time do mesmo patamar do Santos. Times de patamares diferentes tem resultados como o de ontem, por exemplo, 8-0. É o Flamengo, que está nesse patamar aqui, e o Vitória, que está aqui. Ok. Agora, 6-0, Vasco e Santos, que estão ali, ó, não faz o menor sentido. Então esse resultado é um absurdo. E aí quando o Vasco, depois de ganhar o Santos por 6-0, perde para o Juventude, um dos piores times do campeonato, e perde para o Corinthians tomando 3 gols dentro de casa, eu acho, com todo respeito, não tem desmerecimento algum ao Vasco aqui, mas isso só amplifica o fiasco, vexame inominável que o Santos passou naquele domingo no Morumbi. Então, saibam separar as coisas, né? Use os neurônios, por favor. Então, voltando. Eu fiquei surpreso, não imaginei que o Vojvoda fosse pegar o Santos nesse momento de muita incerteza, muita pressão em cima da torcida, jogador sendo ameaçado, time tomando de 6, reforços que não vinham chegando, ou os que chegavam não eram nada empolgantes, e mesmo assim ele topou. Muito porque é o Santos, né? É uma marca forte, poderosa, está no eixo Rio-São Paulo, tem visibilidade, né, tem penetração nacional, isso conta muito, isso é sedutor. Na hora que você recebe uma proposta, você avalia e fala, pô, tá ruim, tá difícil, tá brabo, o clube não tá legal, mas pô, é um clube gigante, beleza, vamos lá. E até um senso de desafio, né, do cara chegar e falar, pô, passou o Caixinha, o Carilha no passado subiu, mas a torcida detestou, o Caixinha ficou poucos meses e não deu certo, o Kleber Xavier foi um fiasco, eu vou resolver essa parada aí. Isso motiva, né? Deixa comigo. Então, acho que essa coisa do desafio, com certeza, também influenciou muito. O Vojvoda falou muito da emoção dele, né? De trabalhar no clube do Pelé. Teve que até se conter um pouquinho ali nas emoções.
voz embargada. E eu acho isso muito bonito, eu acho que isso é a essência dessa parada aqui. É você entender a grandeza das instituições, é você entender a grandeza de onde você está pisando, você ter um respeito com a história daquela instituição. Eu gostei muito, de verdade, do tom da coletiva do Vojvoda. Eu queria falar aqui de alguns trechos específicos, né? Por exemplo, perguntaram para ele sobre sistema tático. Eu vou falar de Neymar e Guilherme já, que também foram tópicos muito importantes da coletiva. O Vojvoda foi perguntado, e aí, como é que é sistema de jogo, variação tática? Ele falou, olha, eu não tenho ideia fixa, meu comportamento tático varia muito, eu sou um treinador de adaptação. Eu vou me adaptar ao elenco, eu vou me adaptar ao que acontece nos jogos, né? Estratégia de cada jogo, vou ver se o sistema encaixou e aí a gente continua. Bom, é meio elementar, assim, é meio óbvio dizer isso, né? Mas que bom. Que bom, porque o Santos teve treinador recentemente que chegou em entrevista coletiva dizendo o seguinte, eu só jogo de um jeito, eu cheguei aqui desse jeito, a minha carreira foi toda assim, e eu não penso em mudar. Pô, então você tem um técnico que pelo menos entende que é preciso ter diferentes formas de jogo, claro, achou o sistema encaixa, mas às vezes você vai precisar fugir daquilo, você vai precisar ter um plano B, você vai precisar variar, você vai precisar ter jogadores polivalentes, porra, é o básico, né, galera? Só que tem treinador do futebol brasileiro que não faz nem o básico e pior, se orgulha disso. Então na piscina dos tubarões aí, um cara como o Fábio Carille, ele vai ser sempre engolido por um Felipe Luiz, por um Abel Ferreira, por um Arthur Jorge, talvez por um Vojvoda, que fez um trabalho muito bom no Fortaleza. Não dá assim para comparar. Não dá para comparar. É outra prateleira de profissional. Então você ouve isso e fala, pô, legal, né? Gostei, né? Ele fez questão de dizer, olha, não quero colocar uma etiqueta, eu me adapto, eu não sou o treinador da posse de bola, o treinador ofensivo, o treinador defensivo, eu não quero esse rótulo. Que ótimo, que ótimo. Se ele chegar e entender que o Santos precisa jogar de uma maneira reativa, jogar com linha de 3 zagueiros, como ele fez no início do trabalho do Fortaleza, com contra-ataque, com os pontas sendo importantes para dar velocidade, é isso, fecha a casinha, joga do contra-ataque. Se ele entender que é isso que o time tem de melhor e os resultados aparecerem, excelente. Agora, é terrível quando chega um treinador, olha pro elenco e fala, não, vai jogar desse jeito, mas às vezes não bate, é característica e tal, e o cara insiste, né, por limitação. Às vezes não é teimosia não, tá? Às vezes não é só teimosia, às vezes o cara não consegue mesmo, aí ele tem que ficar lá, dando o murro na ponta de faca, como a gente falava, né? Ficar socando a ponta da faca, e vai dar cagada, óbvio, né? Ele falou do Guilherme, ele falou de base também, importante, outro ponto, depois eu falo do Guilherme e Neymar. Outro ponto importante que tem sido, nos últimos tempos, mal gerido no Santos. Aproveitamento dos meninos. É menino que entra na podre, é menino que entra na furada, né? É menino que não ganha confiança, é menino que vai bem no time e é sacado antes de quem tá mal. Importante o camarada chegar e entender que o histórico do Santos com a base é muito positivo, é profundo. A relação desse clube com categoria de base, com os meninos da Vila, com quem o Santos revela, sempre foi algo muito sólido nesse clube. E isso não pode se perder. Então gostei também quando ele diz, olha, vou olhar para a base, gosto dos jovens, tá? Gosto de equilíbrio, gosto de usar jovens, gosto de usar caras experientes e tal. É a cultura do clube, ótimo. Trabalhei com muito menino, todo clube que eu tinha que treinar, tinha um moleque de 17, tinha um moleque de 18, né? E aí ele tem um processo de amadurecimento até chegar ali 20, 21 anos e tal. Então, vambora. Gostei também do tom. Falou sobre Guilherme. Eles já trabalharam juntos e ele sabe do momento que o Guilherme vive. O Guilherme foi ameaçado recentemente, fiz até um vídeo no último sábado comentando esse excesso, esse exagero criminoso de parte da organizada lá com o Guilherme, falando em revólver e tudo mais, uma coisa de maluco. E aí o Vojvoda falou, olha, eu tô sabendo, tá? Tô por dentro do que aconteceu. Isso é uma parada que não acontece só no Santos.
Vários clubes hoje estão vivendo esse tipo de pressão. Ele é um ser humano, ele está afetado claramente pela situação. Todo mundo passa por isso, por um momento ruim, por um momento de baixa. O Guilherme tem que ser forte nesse momento, tem que ser resiliente nesse momento, e nós estamos aqui para ajudar. E é isso, e o fato deles já terem trabalhado juntos vai ajudar muito. O Guilherme é um jogador, na minha modestíssima opinião, é um jogador útil. É um jogador do qual o Santos não deveria abrir mão. Claro, se o Santos tivesse uma capacidade enorme de investimento, o Santos conseguiria trazer jogadores de um nível mais elevado e o Guilherme teria dificuldades para ter espaço. Mas não é a realidade do Santos. Diante da realidade atual e do que o Guilherme já entregou com a camisa do Santos no ano passado, no Campeonato Paulista desse ano, é possível recuperar o Guilherme de alguma maneira. Não dá para esperar o Guilherme sendo o craque do Campeonato Brasileiro, mas ele pode contribuir. Ele é um jogador que ataca espaço, é um jogador útil taticamente, precisa melhorar tomada de decisão, refino de finalização, né? Precisa. Mas é um jogador que o Vojvoda tem que recuperar. Essa é uma das missões também. Quando você troca de técnico, o cara que está chegando, ele chega para consertar problema. Ninguém manda técnico embora se as coisas estiverem bem. Se tivesse tudo lindo, não precisava mandar o Kleber Xavier embora. Então o cara que chega, ele sabe que ele tem uns BO para resolver. O Guilherme é um BO, ele tem que resolver esse BO, porque o cara tem contrato com o clube, é titular, é importante e está numa fase terrível. E está muito pressionado. Então é papel do treinador. E aí o Vojvoda falou também, para a gente fechar, sobre Neymar. Também ele falou da obrigação de ganhar domingo, né? Eu sei que eu tô chegando, a gente precisa ter rendimento e tal, mas a gente tem que ter resposta rápida e tem que ganhar o jogo domingo. E é isso. E não tem jeito. Eu acho esse o mundo ideal? Não. Mas é a vida como ela é. Ninguém tem tempo para nada no futebol. Você chega hoje e já tem que ganhar amanhã. E se não ganha, ninguém quer saber se você não teve tempo, se você acabou de chegar, se você está conhecendo. É assim. O Vojvoda já entendeu como é que é a cultura do futebol brasileiro. Então, o Vojvoda já chegou, não vem com esse papo, vou precisar de tempo, nós não temos esse tempo. Tá muito claro o discurso do Vojvoda, e eu gostei também nesse sentido. E aí ele falou sobre Neymar e sobre a questão física. Ele não quis entrar em muitos detalhes, até porque talvez ele não os tenha, que acabou de chegar, mas ele disse, olha, eu já conversei com alguns profissionais do clube, eu quero ver os treinos, eu quero observar, eu quero conversar, eu quero entender, né, como é que está a condição do Neymar. E ele só vai observar isso no dia a dia. Então é uma resposta prudente. E aí ele falou, cara, eu quero um Neymar que se divirta. Eu quero um Neymar que faz a gente se divertir, que se divirta em campo também. Aí ele ressaltou as qualidades do Neymar, que é um dos melhores jogadores do mundo, que é um cara muito capaz, que é um cara muito humilde, que ama o Santos e que ele quer ajudar o Neymar nesse momento. E quando o Santos fala em trabalho psicológico a partir de agora com essa nova comissão técnica, o Vojvoda chegou também com essa preocupação. O Santos precisava, faz tempo, né, de ter um departamento estruturado, com o nível de pressão que se tem hoje, cara, no futebol e qualquer atividade pública, tá? Qualquer ramo de atividade, o nível de pressão, ele chegou assim, com rede social, ele chegou num estágio explosivo. Então você precisa ter esse acompanhamento e o Santos negligenciou isso por um tempo. E isso é muito importante, vou voltar ao vídeo de ontem. Quando a gente fala de trabalho psicológico do Santos agora, isso é muito importante pensando também no Neymar. Porque eu vou reiterar aqui. Ontem, o Ancelotti deu uma sinalização. Para mim, isso ficou claro, tá? Você pode ter interpretado de outra forma. Eu li dessa maneira. O Ancelotti deu ontem, nos passou uma sensação de que não conta nesse momento, ou não enxerga como pequenas as condições do Neymar ser o centro desse time que ele está começando a encontrar na seleção brasileira. Me pareceu que a coletiva de ontem foi começando a preparar um terreno para uma ausência do Neymar na Copa do Mundo do ano que vem. Quando o Ancelotti fala, ele precisa estar bem fisicamente. E aí, por que eu faço essa leitura? Porque fisicamente, o Neymar, do ponto de vista da ausência de lesões, ele está bem. É ou não é? Jogou 7 jogos seguidos, 90 minutos. Não está se machucando, não está tendo lesão muscular. Nesse aspecto, sim, mas não é só disso que se trata. Não era só isso. A fala do Ancelotti embutia também mobilidade, explosão, movimentação, sabe?
participação com bola, sem bola, drible, tudo aquilo que a gente sabe que o Neymar é capaz de entregar e que o futebol moderno exige. Futebol cada vez mais físico, cada vez mais exigente. Então, eu fiquei com uma sensação muito nítida de que o Ancelotti não está contando com o Neymar. E aí, entrando na questão psicológica, para ampliar o que eu disse ontem, eu acho que é um fator de preocupação para o Santos. Se cair uma ficha do Neymar, tipo assim, pô, tô dando um gás aqui, tô fazendo de tudo para não me machucar mais, tô conseguindo ter sequência de jogos, de titularidade, de minutagem, e mesmo assim, seleção não vai dar mais para mim. Ferrou. Como é que vai ficar a cabeça do Neymar se essa ficha cair, né? Se ele chegar a essa conclusão? Puta, eu vim para cá pensando em me recuperar, pensando em ajudar o Santos, né? E pensando na Copa do Mundo, pensando na seleção brasileira. E agora eu tô vendo que não vai rolar. Como fica a motivação do Neymar para seguir em frente? Eu acho que esse é um ponto que o departamento de psicologia do Santos, os profissionais que estão chegando, vão precisar trabalhar. Porque um Neymar baqueado psicologicamente arrebenta com todo mundo. Se o efeito psicológico da chegada do Neymar em fevereiro foi positivo, para um time que estava quase eliminado do Campeonato Paulista, pá, classificou, ganhou clássico contra o São Paulo, chegou na semifinal, pô, tudo fator Neymar, né? Mudou o astral, mudou o vestiário e tal. O inverso também pode acontecer. Se o Neymar se abater demais com essa condição hoje de afastamento da seleção brasileira, isso vai ter um efeito muito ruim para o elenco, para o clube. Então o Santos precisa cuidar disso nesse momento, né? Blindar o Neymar de alguma forma, fazer o Neymar encontrar essa motivação, tirar essa pressão da seleção brasileira. Faz o seu, irmão. Vai fazendo o seu aí no dia a dia e vê o que acontece. Porque foge do controle, né? Ele agora consegue estar em campo, ele consegue ter sequência, mas tem coisas que fogem do controle. O Neymar hoje é um cara que está mais velho, já tem muita lesão, tomou muita porrada na carreira, isso tudo pesa. Tudo pesa. Ele tenta, mas nem sempre ele consegue. Então, não tem muito o que fazer. É continuar trabalhando. E é o Vojvoda tendo essa missão de manter um Neymar motivado. E olha, se a seleção brasileira é uma coisa que está saindo do horizonte do Neymar, não vai dar para usar isso aqui como motivação mais. Risca da lista. Tem vários outros motivos para o Neymar se motivar. Não estou nem falando do alto salário que ganha, isso é óbvio, isso é evidente. Mas, por exemplo, evitar uma mancha na carreira dele com um rebaixamento do Santos. Você imagina, né? O Neymar vir para o Brasil, para o clube do coração, para retornar e cair para a segunda divisão, um negócio que nunca aconteceu na carreira dele. Isso por si só já é uma motivação. E eu sei que isso mexe com o Neymar, eu tenho certeza que isso mexe com o Neymar. Então é colocar isso como prioridade. É pôr a mão onde dá para alcançar. Dá para alcançar a seleção brasileira? Pô, nesse momento não está dando, mas dá para evitar o rebaixamento do Santos. Dá para fazer um retorno mais digno, né? Porque começou trágico, tomando 6 do Vasco. É isso aí. É nisso que tem que se apegar para seguir em frente. Aliás, começou trágico também com uma atuação horrorosa em Salvador. Então, para fechar, eu saio dessa coletiva com 2 sentimentos. Primeiro, gostei do que ouvi, gostei da postura, gostei da chegada do Vojvoda, do discurso, mas vamos ver na prática. E o segundo sentimento. Galera, se não for agora, se não for com o homem, esquece. Esquece. É a última chance em 2025 do Santos sair da lama. Porque ele está na lama, infelizmente. Boa sorte pro Vojvoda. Vai precisar. Muito trabalho, muita sorte, muita oração. Tudo isso ajuda. Vai precisar. Trabalho não vai ser fácil, não. E domingo contra o Fluminense, essa caminhada começa na Vila Belmiro e a gente vai acompanhar tudo de pertinho aqui no canal. O que você pensa de tudo isso que foi falado no vídeo, de Vojvoda, de Guilherme, de Neymar e tudo mais? Deixa a opinião nos comentários. Boa noite de terça-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.